vamos abrir para o debate. Primeiro, parabenizando ao presidente do Tribunal de Contas pelo fato de colocar temas tão importantes para um debate, abrindo as portas do tribunal e chamando a sociedade para discutir. Isso é fundamental e é aí que a gente busca fortalecer a nossa cidadania no encontro de soluções. Parabéns por essa iniciativa. Agradeço pelo convite também para participar desse evento de hoje, num tema também, um tema bem latente, e que a gente ouviu muito aqui o individual em detrimento do coletivo. Isso me chama um pouco a atenção, que eu lembro também quando a gente dá as notícias segunda-feira, depois de um feriadão, dizendo o seguinte, que no trânsito morreu apenas um, mas morreu. Um já é o suficiente para ser uma notícia lamentável, porque a gente está habituado a dizer que morreram 7, 8, 20, mas morreu um não significa que a situação melhorou. Ainda tem um que está morrendo no trânsito. Quando fala do individual em detrimento do coletivo, a gente também pergunta, aquela pessoa não está precisando, não está necessitada, não está recorrendo aonde ela consegue, daí entra o que o nosso defensor-geral, Ralph Zimmer, falou, ele vai buscar aonde ele tem voz, que é na defensoria, que é na justiça. Então, a partir daí, a gente tem que ver até que ponto dá para resolver e modificar esse modelo. E qual é a fórmula mais adequada? E é isso que eu vou colocar aos nossos debatedores agora. Qual é o primeiro passo a ser dado? É passar para a União toda essa responsabilidade, como a bandeira que foi levantada pelo nosso defensor, ou o problema também não está especificamente na gestão, na má gestão da condução dos recursos públicos? E eu coloco essa indagação para a senhora, doutora Nenê. Bem, essa questão, eu até já comentei que eu tive no fórum de debate sobre saúde da revista Exame, na semana passada, foi em São Paulo, e estava o secretário de Estado da Saúde e também estava o ministro da Saúde. E é interessante que essa pergunta foi feita para ambos. O maior problema da saúde, daí falou assim, tem que escolher uma, ele colocou duas coisas, só pode escolher uma. O maior problema da saúde está na má gestão ou está na falta de recursos? Ambos disseram na falta de recursos. O próprio ministro da Saúde reconhecia também que o sistema é um sistema subfinanciado. Tem problema de gestão? Tem problema de gestão. Só que eu acho que é aquilo que sempre se diz, o problema de gestão parece que é só um problema de gestão na saúde. Eu acho que nós temos problema de gestão na administração pública como um todo, né? Que daí realmente acaba atrapalhando, acaba tendo gastos excessivos. Acho que nós temos um problema seríssimo daí no nosso país, que é a questão do planejamento. Parece que planejamento é uma coisa que quase que não existe, porque é algo essencial. Todo mundo faz planejamento, mas estou falando aquele planejamento que você leva a sério, que você faz, que tem metas, que depois você vai lá verificar se você cumpriu com todas aquelas metas, né? Se ela realmente atingiu todos os resultados que você estava esperando. Isso é algo que a gente vê no país como um todo. Agora, num país com eleições de 2 em 2 anos, fica complicado planejar, né? Sim, mas o planejamento ele tem um ciclo. O planejamento é feito... Mas os interesses atropelam, de repente, o planejamento. Mas o governo que entra, ele pega o último ano do planejamento do governo que sai, e daí, naquele ano que ele tem que continuar executando aquele planejamento, ele vai fazer o planejamento para os próximos 4 anos. Esse é o ciclo que se faz do planejamento. Então, o seu planejamento é a cada 4 anos, que tem, inclusive, os planos de saúde, plano municipal, plano estadual e o plano nacional.
e que você anualmente faz a programação anual das ações de serviço de saúde, que daí você desdobra aquele planejamento. O plano de saúde de 4 anos, você desdobra, mas acaba, que eu digo, o planejamento acaba sendo, não sendo executado, o próprio plano de saúde tal qual você acaba fazendo, e ele nem sempre está de acordo com as necessidades da população, até porque daí na área da saúde, a forma como os recursos são repassados do federal, tá certo? Para os estados e municípios, ele vem inteirinho determinado em que você aplica. Você não tem liberdade de você executar. Está engessado. Absolutamente. São 240 maneiras de repassar recursos. E dizem agora que estão querendo mudar isso, lá dentro do Ministério da Saúde, que dentro dessas 240 formas, ela se desdobra e chega a ter 800 e poucas maneiras de você gastar o dinheiro. E essa maneira de gastar o dinheiro implica, inclusive, de abertura para cada coisa você ter uma conta. Então, é uma coisa que é tudo amarrado, é tudo engessado, é uma falta de racionalidade, sabe? Até de bom senso. E isso realmente eu acho que tem um desperdício. Mas a gente não pode dizer, eu acho que não dá para afirmar que o problema da saúde é um problema de gestão. O problema da saúde é um problema de subfinanciamento e também de gestão. E acho que é muito mais de subfinanciamento do que de gestão. E agora também a prefeita Adeliana Dal Ponte, que já foi secretária da Saúde, que conhece bem isso, que hoje está presidindo uma federação de municípios e sabe o problema que ela enfrenta. Daí, procurador Marco Antônio, qual a solução ideal que a gente teria, nessa distribuição de recursos? Tirar do município essa carga de responsabilidade poderia ajudar ou não? Eu vou ser bem mais modesto. Solução ideal, talvez alguma solução, menos não é ideal, né? Claro que tem que haver um sentido de proporcionalidade na distribuição dos pesos, das responsabilidades do Sistema Único entre os entes federativos. Os municípios são hoje os entes federativos mais frágeis, mais flagelados pelo sistema de recursos, que são pouquíssimos o que eles conseguem, é pouquíssimo o que eles conseguem arrecadar. Nós temos que rever a pauta da União de repasse de recursos. Infelizmente, isso hoje está tabelado pela emenda 95. Né? Isso é um horror. A partir do ano que vem nós vamos começar a ver aquele decréscimo que eu mencionei atuar de forma muito mais intensa, muito mais rápida. Os estados que são no conjunto do Sistema Único de Saúde são aqueles entes federativos com crise de personalidade, eles nem exercem um papel de formulador e pagador que a União cada vez menos exerce, mas ainda é protagonista, nem os estados são prestadores. Sobra os municípios, né, com esse papel de prestação direta de saúde à população. Ninguém que adoece vai à Secretaria de Estado, vai ao município, muito menos se dirige ao Ministério em Brasília. Então, os municípios têm que ser valorizados, né? Não que não cometam os seus erros, mas a distribuição de pesos é absolutamente injusta e desigual. Os municípios precisam ser compensados no sentido da assistência que dão e que muitas vezes é devida pelo Estado ou pela União. E não cobram desses entes federativos o quanto pagam, muitas vezes, por ordem judicial. De qualquer forma, é uma redistribuição do orçamento da saúde. E, obviamente, né, temos que chamar a responsabilidade aqui o Poder Executivo Federal e o Congresso Nacional. Né? Nós tivemos a emenda 95, que estabeleceu o limite de gastos, o teto. E o que vai acontecer? Né? A inflação aumenta, ano a ano, a inflação da saúde é o dobro da inflação de mercado, a população aumenta porque é um incremento demográfico natural, a turbinar mais as despesas da saúde e a corroer mais o escasso orçamento, nós temos quase 2 milhões de usuários de planos privados de saúde que migram para o SUS, fruto da crise econômica. São 2 milhões de pessoas que vão pedir saúde e têm direito a isso.
né? Nós temos aí, a complicar mais ainda, uma crescente especialização da medicina. Ninguém mais procura o médico de família. As residências para a especialidade da medicina em família estão fechando por falta de interessados. E há filas em especialidades médicas em que a retribuição é muito significativa. Então, enfim, é um contexto grande, mas excedi a resposta que me foi solicitada. Tem que haver uma redistribuição de pesos nos orçamentos, com ampliação dos orçamentos, o que hoje constitucionalmente está vedado, né? Eu, que achava muito ruim a emenda 86, com a 95 comecei a gostar da 86.